Irmãos, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos iniciar, irmãos, a palavra de Deus aqui no livro do Evangelho por Marcos, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 21, onde se fala sobre a cura do endemoniado de Cafarnaum. Marcos, capítulo 21. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Santo é o nome do Senhor Jesus. Todos estão achando, meu querido? Louvado seja Deus, né? Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. No versículo 21, diz assim: Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estavam na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo o convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridades ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Paramos por aqui, irmãos, para nós falarmos sobre esse assunto. Louvado seja Deus. Igreja, vejamos bem aqui que na cura desse endemoniado, quando Jesus entrou ali, irmãos, com seus discípulos em Cafarnaum, e isso era no sábado, como está aqui nas Escrituras, no versículo 21, e o Senhor Jesus ele foi na sinagoga e ali ensinava. Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus ele já estava ministrando o seu ministério, ensinando ao povo. E ali, irmão, nós vemos no versículo 22 que o povo se maravilhava da doutrina do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus estava ensinando, irmão, essa doutrina com autoridade, certo? E o que poderia ser uma autoridade? A autoridade, irmão, nós entendemos que é um poder, né? Ele pode ordenar, ele ordena, ele faz que as pessoas, né, com aquela autoridade, obedecer a palavra. Então, o Senhor Jesus estava usando a autoridade, porque ele é o Filho de Deus, né, amados? Então, vejamos assim, ele tinha poder de fazer, decidir, ele tinha autoridade. E assim, a multidão percebeu essa autoridade dele. E o Senhor Jesus, ele não fazia isso como os escribas. Qual seria a diferença, né, irmãos, que nós possamos ver aqui na palavra de Deus, a autoridade de Jesus com os ensinos dos escribas? Então, nós podemos ver, irmãos, que impressionava nessa multidão era a autoridade de Jesus Cristo, que como ele ensinava. Então, essa autoridade, ele dava contraste com os ensinamentos dos escribas, porque os escribas, eles tinham domínio, sim, sobre o Antigo Testamento, a palavra do Antigo Testamento, né? E valorizava aquelas interpretações tradicionais lá da época, né? Aleluia. E assim, isso se formava uma oponência contra Jesus. Os escribas começou a ficar oposto a Jesus Cristo, por causa da autoridade que o Senhor estavam ensinando. Então, aqui no livro de Marcos, ele está mostrando que os escribas eram oponente mais ferozes de Jesus.
porque a forma do Senhor Jesus ensinar declarava, como vocês podem ver, irmãos, em outros capítulos, vocês vão lembrar, que Jesus chamava os escribas de raças, de víboras, porque eles faziam prosélitos 2 vezes mais para o inferno. Olha só, vocês podem ver que Jesus, eu acho que está ali em Mateus, no capítulo 23, 24, mais ou menos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Posso até puxar aqui para vocês, deixa eu só achar, né? Glória a Deus. Aqui, ó, capítulo 23, o Senhor Jesus censura os escribas e os fariseus. Irmãos, eu não vou ler aqui, mas vocês podem anotar aí. Mas vocês podem ver que ele foi muito forte. Numa passagem, vocês vão lembrar também, que ele disse assim, que eles eram como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro eles eram podres, né? Eles eram podres. Tem uma passagem que eles estão na porta, não entra na porta e não deixa o povo entrar na porta do céu. Então, Jesus estava mostrando que eles estavam dificultando para o povo o reino de Deus, né? Os caminhos. Então, Jesus veio, Deus enviou o próprio Filho de Deus, e o Senhor Jesus aqui, ele estava muito na sua parte da pregação, ele tinha uma autoridade tal que isso mexia. E a multidão, então, nós vemos que a multidão, ela ficou assim, maravilhada com a atitude do Senhor Jesus, com a autoridade. Irmãos, a autoridade que Cristo estava falando não era um homem bravo, um homem sisudo, não, irmão. Era o poder da palavra dele, um poder que mostrava toda a realidade. Irmão, quando é pregada uma palavra com autoridade, é quando ela é declarada, ela faz todo mundo entender. Isso é uma autoridade forte que vem do Espírito Santo de Deus. Entendamos isso, né, amados? E queria aqui mostrar para vocês alguma parte aqui em relação a isso. Nós vamos ver aqui, irmãos, e glória ao nome do Senhor Jesus. Como esses escribas, eles estavam ferozmente oponentes com o Senhor Jesus, nós podemos pegar alguns versos aqui, como no livro de Marcos, né? Capítulo 8, o próprio Evangelho de Marcos. A maioria eu vou pegar aqui em Marcos, para vocês verem. Ó. No livro de Marcos, capítulo 8, versículo 31, olha o que o Senhor Jesus diz aqui. Ó. No versículo 31. Diz assim, ó. E começou a ensinar-lhe que importava que o filho do homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos e príncipe dos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então, Jesus, o nosso Salvador, ele já estava revelando para para aquela multidão, né? Esse dia ia chegar. Então, já estava ensinando que isso era importante, que o Filho do Homem, quer dizer, o Messias, o Cristo, ele ia ser entregue pelos anciãos, pelos príncipes, e ia padecer muito, e depois ser morto. Vamos dar uma outra passagem, no próprio Marcos, capítulo 10, versículo 33, diz assim também, e dizendo, eis que nós subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem, que é o próprio Cristo, o Messias, Jesus, será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e os condenarão à morte e entregarão aos gentios. Vocês estão vendo a oponência aqui, irmãos? Os escribas estavam, os sacerdotes, os príncipes, os anciãos da época aqui com Jesus, eles estavam procurando ocasião de matar o Senhor Jesus. Por quê? Estava em contraste, né, com os ensinamentos dos escribas, né, com os ensinamentos desses mestres da lei, porque eles tinham esse domínio do Antigo Testamento na leitura. Tanto que eu já falei com vocês que eles também reconheciam que Jesus era o Filho de Deus através de Nicodemos, quando Nicodemos, no capítulo de João, capítulo 3, nos primeiros capítulos ali, você vai ver lá no primeiro capítulo, vou abrir até aqui para falar a palavra que está escrita aqui na Bíblia, fica mais fácil, né? Olha aqui, Nicodemos vai ter com Jesus, e aqui nós vemos aqui a forma que esse
príncipe da sinagoga, reconhece Jesus. Ó, no capítulo 3 de João diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, vemos que Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, né? E também ele era um fariseu. E no versículo 2, ele fala: e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, irmãos, percebemos aqui na palavra que o próprio Nicodemos, conversando com o nosso Salvador Jesus Cristo, o Messias, ele reconheceu, não só ele, como todos que estavam lá dentro daquela sinagoga, os principais príncipes, os homens, eles estavam conferindo. Não falei que eles tinham o domínio do Antigo Testamento? Então, eles estavam conferindo o que Jesus estava pregando, isso estava. Tudo que Jesus fez, irmãos, já estava escrito na profecia do Antigo Testamento. Os profetas profetizaram sobre o Messias, o salmista também falava sobre o Messias. Irmãos, todos eles falaram sobre a vinda de Cristo Jesus, o reino de Deus. Então, amados, Nicodemos, ele foi falar com Jesus. E veja que ele foi de noite. Para ele ir de noite, isso quer dizer que ele foi assim, secretamente, né, irmãos? Aqui nós vemos uma conversa, né, entre os dois. E aqui, então, ele declarou e confessou que todos lá sabem que Cristo é o mestre. Sabe que ele é mestre. E também sabe que ninguém poderia fazer aquelas obras. Quando fala sinais, é milagres. Aqueles milagres, se Deus não for com ele. Então, amados, glória ao nome do Senhor Jesus. Isso é muito importante para que vocês também aprendam isso. E eu também junto com vocês. Olha, os escribas, os anciãos, os fariseus, eles tinham domínio do Antigo Testamento, mas eles não tinham sinais, eles não tinham os milagres e como Jesus fazia. Então, eles perceberam que realmente Jesus era o Messias. Irmãos, nos dias de hoje, o Senhor Jesus, ele está em nossas vidas. Cristo está no teu coração, de cada um de vocês. Ele está no meu. E todos aqueles que creem em Cristo, que é o Salvador do mundo, que é o caminho, a verdade e a vida, e que ele nos leva ao Pai, todos que confessarem e aceitando ele no batismo e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, será salvo. Claro que depois desse batismo está salvo. Só que nós temos que dar continuidade da nossa santificação para que sejamos batizados e andar com Jesus, andar nos seus ensinamentos, na sua autoridade. Porque se batizarmos e nós continuar com a nossa vida mundana, realmente não houve conversão em nós. Não houve arrependimento. Só você ouviu a pregação, foi lá, batizou, mas a sua vida continua mundana. Então, essa não é a conversão. A conversão é quando uma pessoa, como Nicodemos mesmo fez aqui, e quando Jesus falou para ele que, em verdade, vos digo que é necessário nascer de novo, aquilo mexeu com ele. Então, veja, irmãos, quando nós somos realmente convertidos, é quando nós arrependemos verdadeiramente dos nossos atos pecaminosos e mudamos os nossos pensamentos e venhamos andar com Jesus. Para andar com o Senhor Jesus, nós precisamos, então, aprender a obedecer os seus ensinamentos, obedecer a sua doutrina, andar, guardar no nosso coração e praticá-la. Aí sim, irmãos, nós temos Jesus na nossa vida, porque estamos com Ele. Vocês entenderam isso? Nós estamos com o Senhor Jesus. Todos os nossos atos vai mostrar ao mundo, você como uma luz de Cristo na terra, o mundo verá que realmente eles mesmos, as pessoas, falar que você realmente tem Deus na tua vida, que você é um servo de Deus, que você é uma serva de Deus, que você é um filho de Deus, conforme a palavra de cada um deles, né? E vocês, então eles glorificam a Deus e reconhecem
a autoridade de Cristo na tua vida, porque realmente os teus passos são exatamente acompanhando com os passos do Senhor Jesus. E só obedecem a Deus, queridos irmãos, quem obedece à palavra de Deus. Então, veja bem, isso aqui, por isso que Deus está criando esse caminho, para que vocês comecem, cada um, meditar e vamos com o Senhor Jesus, que em breve ele está vindo para buscar a sua noiva, a igreja dele. E você é a igreja dele. Cada um de nós somos membros um do outro para sermos o corpo de Jesus Cristo. Mas precisamos estar com as nossas vestes brancas, alvas, como neve, e para ficar brancas as nossas vestes, somente andando na palavra de Deus. E pela palavra de Deus nós aprendemos a orar, não é assim? Jesus ensinava e eles começavam, eles não faziam por si só, precisava alguém ensinar. Cristo ensinava. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela ensina nós a orar, a buscar, a nós usarmos a autoridade conforme Jesus nos dá. A palavra de Deus nos ensina o que temos de autoridade em Cristo que devemos fazer. Então, amados, vejam bem, quando aqui, os judeus, eles sabiam disso. Eles tinham esses conhecimentos. Só que muitos deles, com as suas autoridades, né, eles eram homens poderosos, porque, na verdade, eles eram os doutores da lei. O que é doutores da lei? Eles têm uma autoridade sobre isso. E o povo, claro que obedecia. Só que o coração do homem é corrupto, irmãos. Irmãos, o que eu quero dizer para todos nós, se nós não andarmos em Cristo Jesus, o nosso coração corrompe. Precisamos andar com Jesus Cristo. E para andar com Jesus Cristo, nós temos que aprender a ser humilde. Temos que aprender como Jesus é humilde. Vinde a mim, vós todos que estão cansados e oprimidos. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Sou humilde, né? Sou manso e humilde de coração. Olha só. Então, nós estamos aprendendo do Senhor Jesus. E queira ao Senhor que, através da leitura da Bíblia, haja transformação nas mentes, nos corações, para que nós realmente sejamos convertidos para Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque Deus fez uma grande obra na vida de todos nós. Vocês concordam que Deus fez a obra na vida de cada um de vocês? Deus fez, irmãos. E hoje nós somos felizes. Eu creio que muitos de vocês são felizes por conhecer a palavra de Deus e conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. O mais feliz é aquele que obedece à palavra do Senhor, obedece os seus ensinamentos. Vamos lá. Irmãos, então nós vejamos aqui, voltando no livro de Marcos, nesse versículo 22, nós vemos aqui, irmãos, que esse é a oponência. Perdão, e ainda tenho mais para vocês. Vamos falar aqui uma outra passagem no livro de Marcos, no capítulo 14. O que diz em Marcos, capítulo 14? Jesus mostrando como esses homens estavam contra ele. Jesus já estava profetizando. No capítulo 14, versículo 1, no versículo 1, ele já fala ali, ó, sobre as consultas do sacerdote. Quer dizer, eles fazem uma reunião, né? E cada um vai buscar um conselho do outro ali, cada um vai dar uma opinião. E olha, eu vou ler para vocês. Capítulo 14. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o mataria. Quer dizer, olha o ódio, a oponência, como eles eram contra o nosso Salvador Jesus Cristo. Eles estavam querendo matar Jesus e como ia prender com dolo. E nós vemos aqui depois, no versículo 43, olha o que acontece no 43. Jesus aqui, ele é preso. Então, os planos daqueles homens
Deus permitiu porque era necessário cumprir as escrituras, né? Era necessário Jesus cumprir essa parte. E veja no versículo 43 do capítulo 14. Jesus é preso. E logo, falando, ele ainda que é Jesus, estava falando, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Então, aqui já iniciava a prisão do nosso Senhor Jesus. Irmãos, glória a Deus. Vamos aqui, vejamos aqui agora no versículo 53 do mesmo capítulo, capítulo 14. No versículo 53, Jesus já está perante o Sindério, né? Já foram levados para a sinagoga, e ali então, agora começa aqui uma acusação, uma reunião de acusação. Veja, versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e anciãos e os escribas. Olha quantos inimigos Jesus tinha ali. E eram homens que tinham o Antigo Testamento na mão. Eram os homens que conheciam as Escrituras. Os próprios conhecedores das Escrituras estavam contra o Filho de Deus. Vocês estão vendo, irmãos? Que gravidade que é isso aqui? Por isso, amados irmãos, veja bem, nós temos que vigiar. Cada um de nós precisamos estar atento. Somente pela palavra de Deus que nós conseguimos vencer todo o mal. Porque a palavra de Deus é Cristo. E Cristo e o sangue dele nos dá poder. O próprio sangue de Jesus, ele nos protege. Por isso, quando nós falamos da palavra de Deus, que ele nos guarda, é porque tudo que vem de Cristo, a palavra, Cristo é a palavra, ele é tudo. E veja, ele era verbo, se fez carne. E hoje ele está conosco aqui. Agora ele está lá no céu, com o nosso Pai Celestial, à destra, reinando. Vocês podem ver isso em Apocalipse, capítulo 5. Jesus entregando a Cristo todo o poder, que ele mesmo disse, é me dado todo o poder nos céus e na terra, enfim. E lá no céu ele vai, é o único que era digno de tomar o livro da mão do Pai Celestial, do nosso Deus. E a partir daqui, Marco, eu vou saudar o Marco aqui, e ele deve estar me vendo. Oh, glória a Deus. Deus te abençoe. Ele é surdo e mudo, mas ele já está me vendo aqui. Então, queridos, vejam bem, então a autoridade de Jesus. Aqui esses escribas, e como eu falei para vocês, como eles tinham domínio do Antigo Testamento, olha o ódio que estava no coração dele. Por quê? Porque quando Jesus vinha com autoridade, irmãos, o que aconteceu? Eles estariam errados, esses escribas, esses sacerdotes, esses principais, né? Irmãos, na verdade, no começo, eles estavam indo bem, mas o tempo veio corrompendo. O coração deles começaram a se corromper. Irmãos, e aí Jesus, Deus envia o seu Filho para nos trazer o caminho, que isso já estava previsto, né? Olha o que acontece. Esses homens, eles tinham conhecimento. Vocês viram que em João, o próprio príncipe Nicodemos viu que todo mundo sabia disso. Mas, irmãos, o ódio tomou o coração deles, por quê? Por causa do poder, sabe? Eles foram censurados por Jesus, como eu te disse em Mateus, capítulo 23. Vocês vão ver lá como Jesus censurou eles. Enfim, eles, com ódio, a intenção deles era matar o Senhor Jesus. Acharam uma ocasião para matar o Senhor Jesus. Queridos, nós temos que estar bastante dentro da palavra de Deus e na comunhão com o Senhor Jesus. Quando uma pessoa, ela tem inveja, ela tem ciúmes, e ela começa a difamar o seu próximo, não tem Deus nesse coração. Porque o Espírito Santo não habita em coração que faz divisão. O Espírito Santo não habita em coração que quer destruir o teu irmão.
ou tua irmã. Amados, nós temos que ter, por isso, irmãos, vejam bem, que às vezes acontece no meio do povo de Deus, um persegue o outro por algum interesse, acontece de tudo que vocês imaginaram. Por quê? Porque o inimigo, ele cria, ele observa, né, as pessoas, os desejos das pessoas. Então, o Senhor disse que nós não devemos cobiçar. O inimigo faz de tudo para que vocês cobicem, para que nós venhamos a cobiçar, a desejar alguma coisa de uma pessoa, enfim, estar até no lugar dela, ou tomar algum bem dela, ou próprio, com com toda a destreza, né, irmão? A gente tem que tomar muito cuidado, mas é uma realidade. Até cobiçar a mulher do seu próximo, roubar a mulher do seu próximo, ou o homem da esposa da próxima, o inimigo está fazendo a festa com aqueles que realmente não têm Deus no seu coração. E por que não tem Deus no seu coração? Porque não anda com Jesus Cristo. Irmãos, tem uma diferença muito grande quem anda com Jesus Cristo e quem não anda com Jesus Cristo. Olha Judas. Judas, o corpo dele andou com Jesus Cristo. O corpo dele. No início, ele estava também com sua alma no Senhor. Tanto que vocês viram que Jesus deu autoridade aos 12 para eles expulsarem demônio, para eles curarem os enfermos. Se vocês vão ver isso em Lucas, capítulo 10, do 70, e vocês vão ver, salve erro, também a missão dos 12, que está ali. Tem Mateus também, sobre a missão dos 12. Ali, o Senhor... Mateus, capítulo 10, a missão dos 12. O Senhor Jesus deu autoridade a eles. Judas estava incluso. Só, irmãos, que Judas, o coração dele se corrompeu. É assim que aconteceu. Lembra no céu, para que vocês entendam, quando Deus fez o anjo, que hoje é o nosso adversário, o coração dele se corrompeu. Enquanto o coração dele era puro, estava andando com Deus. O dia que o inimigo, que é o diabo, ele se corrompeu, o Senhor tirou ele. Houve uma guerra, uma batalha no céu, Apocalipse capítulo 12, e ele foi lançado na terra. Hoje está aqui. E a nossa guerra é muito grande disso, né? Então, irmãos, agora quero dizer uma coisa a vocês. Guarda isso no vosso coração. Quem anda com Deus, quem anda com Jesus Cristo, e o seu coração é realmente habitado pelo Pai, Filho e Espírito Santo, amados, não tenham medo de nada, nem de macumba, de bruxaria, não tenha medo de nada disso, não. Quero abrir isso para vocês, e quero que abra em Lucas capítulo 10. Vamos ver aqui em Lucas capítulo 10, nós estamos falando de autoridade de Jesus, tá? Lucas capítulo 10, né? Vamos ver aqui no versículo 19. Diz assim, Jesus falando para os seus discípulos. Aqui teve uma missão de 70 discípulos, Jesus deu autoridade a eles, tá? E aqui eles voltam todos felizes, porque eles viram a obra, Jesus deu autoridade, eles realizaram os milagres por causa da autoridade, do poder que Jesus deu aos homens. Lembra Mateus, capítulo 10, que o Senhor Jesus deu o poder aos homens, aos seus discípulos, e eles expulsarem demônio, curar enfermo, enfim, está ali, né? E veja bem, aqui eles voltam todos felizes, os 70, não perdeu nenhum deles. E eles estavam no versículo 19, 17, né? Aqui, ó. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios nos obedecem. Então, irmãos, aqui está a chave. Somente em nome de Jesus é que os demônios obedecem, e até o adversário obedece essa autoridade, pelo nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus tem uma autoridade, irmãos, assim, muito forte, nos céus e na terra e debaixo da terra, tudo. Falou do nome do Senhor Jesus, os demônios estremecem. Vocês têm uma parte que diz ali, eu acho que em Judas, São Pedro, não lembro agora, que falava assim, não era Judas, não, acho que é em Tiago,
Falar assim, você crê em Deus? Faz bem, porque até os demônios creem em Deus e estremecem diante dele. Olha só, e tremem diante de Deus. Irmãos, olha só. Agora, quando fala o nome de Jesus, as coisas ficam mais fortes ainda, porque o Senhor Jesus tem uma autoridade que Deus entregou na mão dele. Irmãos, glória a Deus. É que nós, seres humanos, é que só vamos reconhecer tudo isso através da leitura da palavra de Deus, porque ele é muito poderoso. Vamos ver aqui, nesse versículo 17, então, que eles voltaram, né? E depois, no versículo 18, um deles lá disse assim, eu via Satanás como um raio cair do céu. Agora, esse versículo 19, eu quero passar para vocês, que vocês não temam. Quem andar com o Senhor Jesus, quem estiver com o Senhor, não tema, irmãos, porque aqui Jesus disse, olha, no versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, queridos, presta atenção, temos que ser espirituais para entender, porque se uma pessoa não andar no espírito da palavra de Deus e quer andar na carne, andar nos desejos deste mundo, essa palavra não vai fazer efeito nessa pessoa, porque ela não está andando com o Senhor. Entendam isso. Então, veja, todo cristão que anda com o Senhor, o Jesus deu poder para pisar na serpente e nos escorpiões, ou seja, nos demônios, porque aqui não se fala de insetos e também o animal rastejante, que é as cobras que estão na terra. Está se falando de demônios. E toda a força do inimigo. Quem é o inimigo? Satanás, o diabo. Toda a força do inimigo. Pronto. E aqui está a segurança, e nada vos fará dano algum. Então, irmãos, muito no passado, eu era criança, eu via muito crente que quando era, assim, às vezes chamado para expulsar demônios numa casa, eu já participei disso, eu já vi isso, tá bom? E as pessoas falaram, olha, irmão, nós temos que estar muito guiado de Deus, porque quando expulsa o demônio, ele vem correndo, ele vai procurando e vem para a nossa casa para ver se pega alguém de nós. Irmãos, aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde? Aí, o que acontece? Esse é um falso ensinamento para o povo de Deus. Essa pessoa, ela cria esse ensinamento, tá? E isso entra, e isso torna-se uma heresia, porque, na verdade, a palavra de Jesus, ele disse que todos aqueles que estão com ele, ele dá poder para pisar. Irmão, pisar é quando você pega o seu pé, o calcanhar, e esmaga. Com todo respeito aqui, amados, mas eu espero ser bem claro com vocês, para que vocês tenham um entendimento em Cristo Jesus. É que nem você encontra uma barata lá no chão, e claro, você tem um nojo daquilo lá, e tem uns que é mais corajoso, pega lá a sandália, mas dá uma batida, mas não é uma batidinha fraca, não, é aquela de esmagar mesmo. Desculpa aí essa colocação, mas é para vocês sentirem, tá bom? Então, aqui o Senhor Jesus falou a mesma coisa. Eu dou poder para vocês pisarem com o calcanhar de vocês, esmagar esses escorpiões, as obras deles, né? Que é dos demônios. E toda a força do inimigo. Meu Deus do céu, presta atenção, igreja. Jesus está nos dando poder para pisar em toda a força do inimigo. Quer dizer, muitos aí, eles acabam fazendo o inimigo tão grande, realmente, em relação humana, sem comparação nenhuma. Mas acontece que nós não estamos mais sozinhos. Nós temos o nosso capitão, o nosso Salvador Jesus Cristo. Agora nós temos Cristo como nosso fiel Salvador, nosso pastor. Ele é tudo na nossa vida. Ele nos dá vida, ele nos cura, ele faz obras na nossa vida. Ele mesmo diz que os nossos nomes estão escritos no livro do céu. Deus escreveu o seu nome lá. Então, irmãos, o que eu quero dizer a vocês, tá bom? Que essas coisas malignas, bruxaria, essas coisas que se levantam contra vocês, se vocês tiverem medo, vocês estão dando porta, porque vocês estão diminuindo o poder de Cristo na vida de vocês. Mas quando vocês falam, eu
tomo posse da palavra de Jesus, porque quando ele ensinou os discípulos, ele também está me ensinando, porque eu sou discípulo dele, eu sou uma discípula dele, e leio a sua palavra, então eu tomo posse. Bom, irmãos, quem toma posse são aqueles que querem fazer a vontade do Pai. Não é verdade? Então, o que o Senhor Jesus mostrou? Que não vai fazer dano algum. Agora, irmãos, nós somos, vamos dizer, os casais, os casados. Se um está andando com o Senhor, o outro já está com o pé no mundo, quer dizer, ele está se corrompendo. Ele está se corrompendo. Olha Judas. Judas estava andando com Jesus no corpo. A mente dele, o pensamento dele não era mais aquilo. O inimigo encontrou uma ocasião em Judas, e Judas subtraía aquela bolsa, porque ele cuidava da bolsa dos pobrezinhos ali, que era o dinheiro, e o inimigo encontrou nele um coração corrupto, e foi fácil, porque ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então você vê que Judas já não andava mais com Jesus. E o Senhor Jesus conhecia ele. O Senhor Jesus deixou acontecer, porque isso também estava dentro das Escrituras Sagradas. Tinha que cumprir. O filho da perdição tinha que estar com ele ali, porque não havia uma ocasião nenhuma, para que prendesse Jesus, para matar Jesus, se não fosse a única ocasião através de um discípulo do filho da perdição. Então, irmãos, filho da perdição estava ali como discípulo também. Igreja, o que nós aprendemos hoje? Quando eu falo igreja, estamos falando de cada um de vocês, membro do corpo de Jesus. Igreja somos todos templos do Espírito Santo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nossos corações. Amados, vejam bem, a mente daquele homem, Judas, ele se corrompeu, certo? Ele, então, foi através do filho da perdição que veio a morte do Senhor Jesus, que foi fácil para esses escribas, que estavam cheios de ódio, que queriam matar Jesus, queriam castigar com dolo, e eles fizeram o que eles quiseram. Vocês veem aí, vocês podem ler em Mateus, capítulo 26, né, a crucificação de Jesus, ali o 27, a crucificação de Jesus, o Sindério, enfim, tudo aquilo lá em Mateus vocês vão encontrar como que o Senhor depois foi entregue para os soldados romanos, ele açoitado, a coroa de espinho, enfim, fizeram com tudo com o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, o Salvador. E aí, querida igreja, nós estamos vendo aqui agora, né, que nós temos que nos vigiar nos dias de hoje. Por quê? Porque somente Deus conhece os pensamentos de um Deus e Jesus Cristo, o Espírito Santo, o pensamento de um homem e o seu coração. Então, em nome de Jesus Cristo, por favor, meus amados, não tenham medo, mas tome posse do Senhor Jesus, porque nada vos fará dano algum. Não caiam, não ficam dizendo, ai meu Deus, porque fizeram isso contra mim. Faz mesmo, Judas também fez contra Jesus, mas não prosperou. Os escribas fizeram tudo contra Jesus, não prosperou. Irmãos, tudo que fizerem contra nós aqui na terra não vai prosperar, porque você vai entrar nos céus. Nada disso barra você de entrar no céu. Nós vamos entrar em nome do Senhor Jesus se nós andamos com o Senhor na nossa vida. Tá certo? Então vamos lá. Vamos voltar aqui à palavra do Senhor no livro de Marcos. Aqui então nós encontramos a oponência desses escribas. Aqui o Senhor Jesus, né? Vemos aqui que o Senhor Jesus, no versículo 23, estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, a qual exclamou dizendo: Irmãos, quando esse homem que estava com o espírito imundo, ele entrou dentro da sinagoga. Irmãos, a sinagoga é como uma igreja, é como um templo, tá? É um salão ali na época e se ajuntava o povo, era aberto os pergaminhos e era lido, e os escribas ensinavam ali os mestres, enfim,
ali estavam ensinando. Então, era um local, sinagoga é um local. Veja que nenhum homem ali tinha percebido que havia um espírito imundo dentro de um homem. Até aí ele estava normal, conversando normal. E aí, irmãos, que nós temos que vigiar, porque às vezes nós não sabemos que espírito está próximo de nós, dentro de uma pessoa. Às vezes você acha que tem um grande amigo, uma grande amiga, e no fim há um espírito ali para tentar destruir alguma coisa de vocês. Então, amados, como é que nós vamos identificar? Como Jesus ensinou, provai os espíritos se ele é de Deus ou não. Então, quem tem espírito de Deus é pacífico, é o que está lá nas beatitudes, é manso, é humilde, né? São limpos de coração. O que é limpo de coração? Que não aceita afronta contra o teu próximo, que não difama o seu próximo. Então, que espírito está nessa pessoa? É de Deus. É o Senhor na vida dele. Entendeu? Então, amados, aqui, esses homens aqui não percebeu, entrou esse espírito imundo ali. Só que quando ele viu Jesus, o demônio, né, o endemoniado viu Jesus, e o demônio usando da visão daquele homem, ele exclamou dizendo, no versículo 24, ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem seis que és santo de Deus. Igreja, imagina um endemoniado declarando que o Senhor Jesus é o Santo de Deus. Ele glorificou ali que Jesus era o Santo de Deus. Irmãos, aquela plateia, aquele povo, parou porque aquela voz não era uma voz de um homem qualquer. Tá? Quem sabe disso aí, muda toda a voz, uma voz mais pouca, mais forte. Enfim, aqui ele deu esse brado aqui, né, amados? E ali, então, o Senhor Jesus, ele manda calar. Ele diz para que, aqui no versículo 25, Jesus responde para o endemoniado, cala-te e sai dele. Veja que Jesus não estava falando com o homem, embora o homem estava ali e o demônio possuiu ele, e o demônio usou da boca daquele homem para falar com Jesus. E Jesus responde para o demônio para calar e mandou sair dele, para sair do corpo daquele endemoniado, daquele homem. Olha a interpretação, olha as diferenças. Entendeu, meus amados? Então, vejamos aqui nesse verso aqui, né? Quando nós podemos ver que esse espírito imundo, ele estava ali constatando ali um contraste muito grande da santidade de Jesus e eles sujam, né? Todos eles sujos, os demônios são sujos, né? E quando que temos nós contigo, né? Não tem comunhão nenhuma. Trevas não tem comunhão com luz. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que andar na luz. Os demônios que temos nós, ele mesmo disse, vocês podem ver aqui, irmãos. Glória a Deus, né? Viemos, ó, que temos nós, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir-nos? Quer dizer, veja, com Cristo, irmão, não há comunhão nenhum com os demônios e nem com o inimigo. Não há nenhuma comunhão com o maligno. Tá bom? E a mesma coisa somos nós. Nós também não temos que ter comunhão com nossos adversários e com nosso inimigo, com os demônios. Mas como ter comunhão? Não, comunhão é participar das coisas dele, é o que eles querem. Vejamos bem, vamos entender isso melhor. Glória a Jesus. Quando fazemos as mentiras, temos comunhão com Deus ou com o demônio? Quando nós planejamos coisas destrutivas na vida de alguém, estar em comunhão com o Senhor ou em comunhão com o inimigo? Fazendo a vontade de quem aí nesse caso? Isso aí é a comunhão. Todo aquele que faz a vontade de uma pessoa, que nem nós fazemos a vontade do nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Você está em comunhão com ele.
Se você faz uma coisa errada, você não está em comunhão com ele. E aí você vai estar em comunhão com outra pessoa, outro adversário, que é o adversário, porque é o que está fazendo a vontade dele. Quando um homem ou uma mulher, que o seu coração, vez de estar sendo purificado para Deus, lavado pela palavra, mudança de consciência, e andar na doutrina de Jesus, nos seus ensinamentos, porque ele é manso, é puro, humilde, ele nos ensina. Então, irmãos, nós estamos em comunhão com Jesus Cristo. Agora, se faz prostituição, se faz adultério, faz calúnia, difamação, como nós vemos em Gálatas, capítulo 5, ali nós vemos a obra da carne, dissensões, divisões, emulações, heresias. Isso aí é do diabo, comunhão com as trevas. Os fariseus estavam em comunhão com Deus, mesmo com todo aquele Antigo Testamento que eles dominavam, estavam em comunhão com Deus? Não, não estavam em comunhão com Deus. O próprio Jesus disse que eles eram o filho do diabo, porque o diabo mente, e eles estavam mentindo, porque eles viam uma coisa e faziam outra. Irmãos, como é que nós vamos ouvir a palavra de Deus, vem de seguir a palavra de Deus, mas fazemos ao contrário? Estamos mentindo, estamos declarando ao contrário. Então, amados, nós temos que meditar e andar na palavra do Senhor Jesus, andar com ele. Irmãos, Jesus está próximo a voltar, nosso Salvador está vindo e vai pegar muitos crentes de surpresa. O mundo nem se fala, vai ser uma surpresa de aterrorizar, porque eles ouviram o evangelho e não deram crédito no evangelho. O problema é que tem muito crente que também não está dando valor ao evangelho. E temos que tomar cuidado, irmãos, com a diferença de um fraco, porque tem o fraco do entendimento. Existe, isso depois nós conversamos. Agora, a diferença é quando o coração se corrompe. É quando a pessoa é corrompida. Ela quer mais viver neste mundo prazeroso do que viver para Jesus Cristo. Aí que está o perigo. E é isso que o inimigo faz, ele tenta. Ele não tentou Jesus lá no deserto? E em 3 tentações, a última, o que ele falou? Mostrou o reino, mostrou a glória desse mundo, falou, ó, tudo isso aqui é meu, portanto eu dou a quem eu quero. Se você dobrar o teu joelho e me adorares, eu vou entregar a você. E Jesus, vai-te, Satanás. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, o próprio inimigo entendeu, você não pode me tentar, que eu sou Deus filho, e somente a mim você vai servir. O diabo foi embora. Obedeceu, porque conhece a autoridade de Jesus. Olha aí os demônios também aqui falando. Conhece a autoridade de Jesus. Agora, irmãos, nós precisamos conhecer a autoridade de Jesus também. Estar mais firme na palavra de Deus. Ser transformado. Alguém vai falar, nossa, meu Deus do céu, e agora estou com a minha vida? Irmão, ainda há tempo. Corre para os pés do Senhor Jesus, peça perdão e e anda com Jesus, ele restaura tudo para salvar a tua alma. Se houver o arrependimento verdadeiramente dentro do coração de cada um. Glória ao nome de Deus. Aleluia, Jesus. Amados, vocês entenderam isso? Pronto. Vamos lá. Quando esse endemoniado, Jesus mandou ele calar, então Jesus, ele baseado, né? Ele estava com a sua autoridade de Deus Filho, e para isso ele veio, né? Então, ele ordenou com a sua palavra, repreendeu, expulsou esse espírito maligno e mandou calar. Cala-te! E, naquele momento, fechou a boca do demônio, como se amordaçasse, né? Colocasse um... Fechou pela autoridade de Jesus. E falou para que saísse dele. Então, esse espírito, irmão, ele acabou aqui, vocês podem ver, que quando, no versículo, nós vemos aqui, que dizem, cala-te, sai dele. O versículo 26, ó. Então, o espírito imundo, conviccionando e clamando com grande voz, saiu dele. Irmãos, você pode ver que o Espírito, Jesus já expulsou um demoniado que saiu normalmente da vida de uma pessoa. Não é mesmo? O Senhor já fez essas obras. Agora, você viu o que aconteceu aqui? Esse espírito fez que esse homem convulsionasse.
Então, o espírito maligno, ele ainda estava resistindo à autoridade de Jesus. Mas foi em vão. Nenhum espírito pode ir contra o nosso Senhor Jesus. Nenhum espírito pode, nenhum mal, nenhum demônio pode, nem o próprio adversário pode com Jesus. Esse espírito tentou resistir, estavam desesperados. E tentou de toda forma, irmão, como nós estamos vendo aqui, né? Um desespero. Mas não adiantou, foi inútil. Os demônios, então, ele teve que sair. Não foi inútil ser resistente a Jesus. E digo com toda a certeza na Bíblia, baseado na palavra de Deus, nenhum demônio resiste Jesus Cristo. Nem o adversário. E nada, nem homem na terra. É tolice o homem ou mulher na terra resistir Jesus. Zombar do nosso Senhor Jesus. Zombar do nosso Deus. A conta vem. Pode vir na hora, pode vir em alguns tempos, e também no dia do tribunal do juízo. A conta vem. Queridos, vocês estão felizes por vossos nomes estar escrito no livro da vida? Vocês estão felizes se vocês estão seguindo a palavra de Deus com a sinceridade da sua alma? E se houver, porventura, alguém aqui, ou outros que vão ouvir, não está andando sincero com Deus, como Judas não andou, eis a oportunidade de você buscar Jesus Cristo e andar com Ele. Ele está sempre de braço aberto para abrir e abraçar vocês, e abraçar a mim, e abraçar com todos. Ele está sempre pronto para que realmente nós nos arrependemos de verdade. Irmãos, tem muitos que foram batizados, mas nem todos se arrependeram direito. Um por falta de entendimento, outro por falta de, talvez, de esclarecimento, mas foram batizados. Agora vem os esclarecimentos. E agora é a hora que você precisa mesmo buscar Deus na tua vida. O que adianta nós vivermos aqui 70 anos, irmãos, e perder a vida eterna? Viver 70 anos no erro, no ego, no aproveito. O que Judas fez? Judas, ele ganhou as 30 moedas de prata que deu para comprar um campo, vocês vê lá. Só que acabou a paz do espírito dele. Ele teve um remorso, nem se arrependeu, ele teve remorso. Ele mesmo deu o fim da vida dele. Queridos, fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Fomos comprados, aleluia, aleluia. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida que nos guia. Amados, segura. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Jesus por nada deste mundo. Não troca o seu Pai Celestial por algum prazer deste mundo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Em nome de Jesus, resista em nome de Jesus. Lutem. E aqui nós vemos, irmãos, nesse versículo 26, que o inimigo fez de tudo, mas a resistência dele foi inútil. Então, quem está conosco é maior, não é isso mesmo? Quem está conosco é Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito bem. Romanos capítulo 8, versículo 31. Olha aí, vamos se alimentando com a palavra de Deus, isso nos dá fé para nós caminharmos, e um escudo, a fé é um escudo que ele suporta todos os dardos inflamados e protege a nossa alma. E com a espada, nós lutamos contra Satanás. E que espada é essa? A espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Nesse momento aqui, nós estamos usando o que, amados? Não é a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus, que está abrindo e dando a nós entendimento? Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora, no versículo 27, irmãos, aqui é muito interessante. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Amados,
Veja bem, olha só. Todo o povo estava admirado. Ali estavam os escribas. Ele estava dentro da sinagoga. Aonde é que estavam os sacerdotes, os escribas? Onde estavam os anciãos naquele tempo ali com Jesus? Estavam lá na sinagoga ali. Então vejamos bem aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que a declaração, né, ali que vamos, aquele povo aqui na Bíblia que estavam ali presente, eles estavam admirados, ficaram assim perplexos, tá bom? Espantado por ver Jesus expulsar o demônio. Eles estavam espantados, irmãos. O sacerdote, os escribas, os principais, como disse a vocês, que tinham um domínio do livro, né, do Antigo Testamento, nenhum deles podiam fazer isso, não poderiam expulsar demônios, não poderiam fazer isso. Jesus, com a autoridade, com a sua doutrina, ensinando o povo com autoridade, e com autoridade expulsou o demônio. Eles ficaram espantados com uma situação dessa, tá certo? Vendo Jesus repreendendo esse espírito, expulsando, e mandou calar, e aí eles ficaram muito assustados com isso. Jesus realizou. Se Jesus realizou com um endemoniado, eles entenderam que Jesus poderia realizar com todos. O poder está em Cristo. Então, irmãos, essa declaração, né, sobre os espíritos imundos que lhe obedecem, que eles falaram assim, ó, eles mesmos dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem? Irmãos, imagina isso. Foi uma obra divina. Glória a Deus nas alturas. Então, nós vemos aqui que eles estavam vendo que Jesus, como eu disse a vocês, como ele fez com o espírito, ele pode fazer com os outros, ele pode expulsar todos os demônios. Bom, a palavra, lógico, que ele disse aqui, que isso correu a fama para toda a província da Galiléia. Irmãos, você sabe que as notícias de boca a boca, né, elas vão voando. Hoje nós temos aí, vamos dizer assim, irmãos, os aparelhos, né? Nós podemos ver que nem WhatsApp, que nem outros meios de comunicação, que são instantâneos para o mundo inteiro. Deus faz uma obra aqui, o mundo todo vai ficar sabendo. Deus está fazendo alguma coisa, assim, em termos na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Quando eu falo o mundo todo, irmão, a notícia vai se espalhando. Ela se espalha. E naquela época, Cafarnaum, Galileia, vocês lembram que eram povos, ali era um portuário. Vocês lembram que Deus já deu a graça de explicar isso para vocês em Mateus? Vejamos bem, vamos dar um exemplo, como se fossem Santos, né? Que vem navios de todos os países para o Brasil ali, não só Santos, tem outro lugar, mas vamos pegar Santos como o Portuário de Santos como um exemplo. Assim era na Galileia, vinham povos de todos os lugares, vinha da Síria, vinha do Egito, vinha todo. Então ali, junto com alguns judeus, era um porto comercial, era um porto que tinha muita gente. Jesus começou a sua obra ali, começou a mostrar as suas obras. E aqui ele está fazendo as obras. E aquilo começou a correr para todos eles. Aí eles pegavam os navios, iam para outros países e anunciavam, olha, aconteceu lá, em tal cidade, lá em Cafarnaum, Jesus, um tal de Jesus. Ah, irmão, para quem está doente, para quem está sofrendo, para quem está passando, é aquela correria, queriam ir atrás do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui, irmãos, que essa palavra foi imediatamente, né, velozmente noticiado, e que o que aconteceu, né, e se espalhou por toda a região ao redor da Galiléia. Então, toda aquela redor da Galiléia, todo mundo foi falando. Muito bem. Então, aí nós vamos agora ler aqui o versículo 29. Aqui agora vai se falar da cura da sogra de Pedro, e diz assim: e logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falara dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava a pondo o sol, trouxeram todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque
o conheciam. E, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e com ele estavam. E achando, lhe disseram, todos que te buscam, todos te buscam. E ele lhe disse, vamos a aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava na sinagoga deles por toda a Galiléia e expulsavam demônios. Olha, irmãos, vamos parar aqui e vamos entrar aqui na história, na palavra de Deus aqui que está sobre a cura de Pedro. Então, nós vejamos aqui no versículo 29, amados, que o Senhor Jesus, né? Imediatamente Jesus saiu ali da sinagoga, entre eles ali, e eles foram para a casa de Simão e de André. E glória a Deus, ali nós estamos vendo aqui que estava Tiago, e depois, irmãos, foram falar sobre a sogra, no versículo 30. A sogra de Simão, ela estava deitada com febre, e falaram dela para Jesus Cristo. Muito bem. Então, Jesus chegou até a sogra, né, de Pedro, e aqui é muito interessante, se vocês observarem, irmão, no versículo 31, ele tomou ela pela mão, ele não falou nada para ela, eu te dou saúde, só pegou ela pela mão. Olha a virtude do nosso Salvador. No mesmo instante, irmãos, aquela mulher levantou-se e, no mesmo instante, aquela febre deixou ele. A enfermidade, deixou ela. A enfermidade saiu do corpo da sogra de Pedro. E nós vemos aqui, então, que Jesus não abriu a boca, ele não falou uma palavra para curar a sogra de Pedro. Simplesmente pegou pela tua mão. Simplesmente isso, irmão. Então, irmão, veja, isso aí era comum Jesus fazer essas obras. Vocês podem ver que um dado momento, depois nós vamos chegar a essa passagem, que Jesus estava descendo da montanha e um leproso estava subindo. Ao encontro com Jesus, ele dobrou o joelho, se prostrou diante de Jesus, adorou e disse para Jesus, Senhor, se tu queres que eu seja limpo da sua lepra, né? Ele estava leproso. E Jesus disse, quero. E Jesus tocou nele. E olha que não poderia tocar, mas isso aí eu vou falar mais à frente. Tocou. Então, tem momento que Jesus permite tocar, ele toca, ele fala. Às vezes ele não fala nada, mas ele põe a sua mão, a obra é realizada. Então, amados, nós temos que aprender dentro da palavra como Cristo fazia e como ele pode fazer na vida de cada um de nós e na vida de muitas pessoas. Muito bem. Então, nós vemos aqui, amados, que Jesus fez muita obra. Isso aí vocês vão encontrar em no Evangelho, vários capítulos, vários versos, vai estar ali. Bom, aqui, depois está dizendo assim, olha, no versículo 32, e tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Aí que interessante, irmãos. Jesus sai da sinagoga, o povo sai falando para todo mundo lá ao redor da Galileia. O povo teve fé, irmãos. E aqui tem uma diferença muito grande. Às vezes nós contamos uma obra e dentro de nós mesmos, entre nós, irmãos, muitos duvidam da obra de Deus. É claro que possa existir mentirosos enfeitando alguma obra, e esse Deus vai cobrar, porque são mentirosos, mentirosos são filhos do diabo. Se alguém se atrever de contar uma obra de Deus que não é verdadeiro, está com um problema sério com o nosso Senhor Jesus. Porque a mentira está querendo se misturar com a verdade, e a verdade não tem comunhão com a mentira. Vocês estão entendendo isso? Se alguém testemunhar alguma coisa que é mentira, para que o povo glorifique a Deus, as obras que não foi realizado por Jesus, essa pessoa está com um problema sério. Porque
Deus não tem é, Deus não tem comunhão com mentira. Jesus não compacta com mentirosos. Amados, então, veja, se alguém se atrever a isso, tome cuidado. Está com problema. Vamos fazer a obra de Deus. Só vamos contar o que Deus faz e somos testemunha daquilo que Deus faz. Inventar é procurar a destruição da tua própria reputação diante de Jesus Cristo, porque ele odeia mentirosos. Tá bom? Então temos que ser consciente em tudo isso, igreja. Amados, temos que ser consciente. Me perdoa em nome de Jesus. Alguém vai falar, meu Deus, isso é forte. Amado, Jesus veio. Ele veio para te amar, veio para te corrigir, veio para me corrigir e veio tirar tudo que não presta. Somos pecadores. E pecadores sujos, condenados ao inferno. Vem Jesus e nos limpa e perdoa todos os nossos pecados. Por que que nós vamos agora praticar o pecado? Se temos consciência que o Senhor nos libertou de todos os pecados. Claro, menos da morte, que essa o Senhor vai fazer uma obra na nossa ressurreição. Mas ele limpou, perdoados são todos os teus pecados. Ah, por que que vamos nos atrever a andar no pecado? Isso é consciência, irmão. Será que não bate na consciência quando sabe que está mentindo ou quando não está mentindo? Quando sabe que está fazendo coisa errada ou quando não sabe? Sabe que é consciente isso. Então, nós precisamos ter o caráter de Jesus Cristo. Vamos ter o caráter de Jesus Cristo, em nome dele. Queridos, então, o que aconteceu? Aquele povo anunciou a notícia. E aí a população, irmão, pegou todos os seus enfermos. Tinha casa que também tinha endemoniado. Nossa, eles são espírito mesmo? Sim, estavam na sinagoga, nós vimos tudo aquilo lá. Tão admirado. Esse deve ser o Cristo, porque ele fez uma obra que há muitos anos estamos lá com os sacerdotes, com os escribas, com os anciãos, nada acontecia. E com ele lá nós vimos, aconteceu. Ele até repreendeu, calou a boca. E o homem ficou são, ficou liberto. Como nós. Olha, irmãos. Pronto. Jesus só foi lá na casa de Simão, depois foi lá curar a sogra de Pedro. O sol já estava despontando, já estava tarde. Aí, de repente, lá vem um monte de povo ali na frente da casa e trouxe bastante endemoniados, enfermos. E nós vemos aqui no versículo 33 que toda a cidade se juntou à porta. Irmãos, uma grande multidão. Onde está Jesus? A grande multidão foi lá e ficou aguardando. O que Jesus fez? 34. Ele curou muitos que se achavam enfermos em diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque os conhecia. Jesus não deixava falar. Os demônios não falavam. Quando ia falar, ele já repreendia, os demônios tinham que obedecer e falar. Irmãos, então aqui a gente aprende também, viu? Vamos aprender junto. Eu não sei se isso possa acontecer na vida de todos, mas alguns poderá sim. De repente, Deus vai usar de você numa situação, você vai fazer uma visita numa casa, em algum lugar, e lá vai estar um endemoniado. Irmãos, vamos aprender com Jesus Cristo aqui, amados? Você viu se Jesus aqui deu brecha para ele? Então, não somos nós que vamos dar brecha. Qual é o seu nome? De onde você veio? O que você está fazendo aqui? Nós não temos comunhão com os demônios, como Jesus também não tem. Quando vem uma situação dessa, já repreende ele em nome do Senhor Jesus e fala, sai daqui. Ele vai esbravejar, vai falar, não tem que fazer pergunta para ele nada, só tem que expulsar em nome de Jesus. Mas com isso temos que andar na palavra de Deus, tá bom, irmãos? E a autoridade vai estar para todos que andam na palavra de Deus. E Jesus aqui calou a boca do demônio, nenhum mais falava. Não foi o caso do primeiro lá que ficou convulsionando, tentando resistir contra a palavra do Senhor Jesus, contra a voz, a autoridade dele. Aqui ele já pegou todos. Cala-te, sai, e nenhum deles podia mais manifestar nada. Era só saindo e o homem liberto, saindo o povo sendo liberto, saindo e o povo sendo liberto. Quantas curas. Agora veja, isso aqui demorou muito, viu, irmãos? Porque era uma grande multidão que estava aqui, e Jesus ia em um, ia no outro. Veja bem o que aconteceu, olha.
Você vê que eu acredito que foi uma noite muito douradora aqui, hein? Foi duradoura essa noite aqui. Agora, quando chegou aqui no versículo 36, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, quer dizer, o sol nem apareceu, não sabemos se isso foi umas 4 horas da manhã para o nosso horário aqui, na dele, na terceira ou quarta vigília, não sabemos. Mas aqui sabemos o seguinte, que foi antes do sol nascer. Então, poderia ser umas 4 horas, 3h30, 4 horas, 4h30. Bom, enfim, Deus o sabe ali. O que importa é que ele saiu e foi para um lugar deserto. E o que Jesus fazia? Orava. Amados, para nós vencermos o mundo, precisamos estar em oração também. Infelizmente, irmãos, muitos de nós somos preguiçosos de ler a Bíblia, somos preguiçosos de orar e preguiçosos nas coisas do Senhor. Precisamos expulsar essa preguiça espiritual das nossas almas, da nossa vida, em nome de Jesus, e se interessar e buscar, e principalmente oração. Oração traz intimidade. Oração te faz se aproximar de Deus. Olha, todo aquele que observar como Jesus serviu a Deus na terra e como ele andava com o Senhor, seu Pai, é o que nós precisamos fazer a mesma coisa, andar como Jesus andou, estar na mesma comunhão como o filho. O que o filho falava? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele se alimentava do quê? Da palavra, ele se alimentava da oração que ele falava com o Pai. Irmãos, ele precisava ter momentos a sós com Deus, e é o que nós precisamos estar. Tem momento, irmãos, que a gente ora junto, isso é muito bom, estamos em comunhão, são várias orações. Mas tem momento que Jesus ensinou que quando você quer falar com teu pai, fecha a porta do teu aposento, conversa com ele, fala entre você e ele te ouve e ele te abençoa. Glória a Deus. Então, tomamos cuidado, irmãos, tá? Que tem momento que você precisa orar, você e o seu pai, praticar mais essa oração. Você precisa orar com ele. Aí os outros falam, mas a gente ora de madrugada, 3 horas da manhã, isso também é muito bom, irmão. Não vou dizer que não, é muito bom. Mas olha, para Deus não tem horário de oração não, viu? Tá? É que nossa mente humana, olha o que nós pensamos, olha, presta atenção nisso, vê se isso está na Bíblia, irmão. Não está, tá? O Senhor, claro, tem uma passagem na Bíblia que o Senhor fala assim, eu amo os que me amam, isso está em Provérbios, acho que capítulo 8, versículo 31, ali. Eu amo os que me amam, salve erro, tá? Se alguém lembrar, pode me corrigir, tá? Eu amo os que me amam e os que me aos que me buscam de madrugada me achará. Tá bom? Então, veja, irmãos, de madrugada, de dia, você vai achar Deus em todos os momentos da tua vida. Nós criamos assim, nos nossos pensamentos humanos, que às vezes na madrugada, 3 horas da manhã, a terra está mais calma, então Deus vai nos ouvir melhor. Ô, irmãos, Deus é onisciente, ele está onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo, está aí com cada um de vocês. Ele está lá na China, ele está lá no Japão, ele está na Europa, ele está no universo, ele está lá no reino da glória dele. Ele tem ciência de tudo que está acontecendo. Até nesse momento que nós estamos conversando aqui sobre o seu filho, ele tem ciência de tudo isso. Irmã Ângela, Deus abençoe. Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Perdão, eu falei 31. É capítulo 8, versículo 17 de Provérbios, que está escrito. Então, queridos, eu conversar com Deus aqui agora, na minha oração, ele está me ouvindo. Todos nós, ele vai ouvir. Então, somos às vezes nós que criamos certas situações, achando que é melhor um certo horário. Pode ser, sim, para você. Aí sim, talvez essas 3 horas da manhã, você tem paz, os seus filhos estão dormindo, ninguém está te incomodando. Aí sim, com você. Mas Deus está a todo momento. Então, quando nós estamos mais sós, por isso que fala, fecha a porta do teu aposento, fica entre você e Deus sozinho. E às vezes tem lá um filho, né, tá na casa, liga um rádio lá, toca uma música e você orando. Então, você às vezes não vai estar muito em comunhão.
ou tem o outro que está brigando com o outro lá, que criança é assim mesmo, né? Ou gritando, mãe, vem, pai, não sei o quê. Também. Então, para nós, a ter um pouco mais de paz, buscamos na madrugada. Mas para Deus, o Senhor, ele está em todo momento. Tá bem, meus irmãos? E Jesus, ele levantou assim muito cedo, de madrugada, e ele foi para o deserto. E ali ele orou sozinho. Por quê? Porque as pessoas... Olha, eu acredito que Jesus, humanamente, poderia estar um pouco cansado, porque ele deve ter terminado tarde toda essa obra que ele fez, tá bom? Tem uma canseira humana, ele foi dormir, só que depois ele levantou cedo, e ali, nós vemos ali que ele foi e Simão seguiu ele, né? E com quem ele estava. Quem seguiu? Marcos aqui está falando de Pedro, provavelmente Tiago, João, como nós vimos aqui, os quatro foram lá. Aí depois que estavam ali, achando, quer dizer, acharam Jesus e disseram, todos te buscam. A multidão estava buscando Jesus. Olha o que Jesus disse no versículo 38. E disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isto eu vim. Então, qual era a missão de Jesus? Pregar o evangelho. A missão do Senhor Jesus era anunciar o reino dos céus. Então, esta missão que nós estamos vendo aqui no versículo 38, nós vemos claramente, irmãos, que Jesus, quando os discípulos encontraram Jesus, né, Jesus disse que a missão dele é pregar. Ele estava voltando, sim, ao foco do início do seu ministério, pregar o evangelho, anunciar o reino dos céus. Então, irmãos, o que hoje precisamos aprender em nome de Jesus? Nós temos que aprender a pregação, ouvir a pregação do reino dos céus, do evangelho de Jesus. E nós estamos indo muito atrás, tem muitos irmãos querem, e muitas pessoas, claro, aqui o mundo tinha os sinais, mas muitos querem curas e não querem os ensinamentos do Senhor Jesus. Querem ser libertos, mas não querem o conhecimento do reino dos céus. Quando Deus envia uma palavra de doutrina, que a doutrina é de Cristo, quando o pregador que Deus está usando o nome da autoridade de Jesus Cristo como cristocêntrico, Jesus o centro de tudo, porque ele é o caminho, ele é a vida e ele é a verdade. Então, todos que pregam a vida de Jesus, a vontade de Jesus, às vezes não é muito aceito pelas pessoas, porque as pessoas, como no Velho Testamento, muitos, vocês lembram da multiplicação do pão, do peixes, né? Muitos foram saciados, quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças, que isso poderia dar em torno até de quase 15.000 pessoas. No dia seguinte, eles foram procurar Jesus, ele foi para o deserto, foram procurar Jesus, encontrou Jesus, e Jesus declarou, vocês não vieram por causa das minhas palavras, mas porque saciam, né? Eles estavam atrás do quê? Dos milagres. Igreja, Jesus, santo é o teu nome. Irmãos, é claro que nós, tendo uma pessoa enferma, ela quer ser curada. Claro, é direito, você pode pedir sim, claro. Mas o que não pode estar na nossa mente é que você fica obcecado só em cima da cura para resolver o teu problema, sendo que Jesus está resolvendo o problema da tua alma, sendo que Cristo está mostrando a nossos olhos e o nosso coração como devemos servir a Deus, como devemos falar com o Senhor. E claro que ele cura, mas tem que ter entendimento, primeiro aprender com ele. A missão de Cristo é pregar a palavra. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas estão trocando a palavra de Deus, indo atrás de outras coisas. Agora, a palavra de Deus que o pregador deve pregar é a palavra que sai aqui das Escrituras, de Cristo Jesus. Esta é a palavra de Deus. Por isso que nós temos a Bíblia Sagrada. Nós temos a palavra de Deus. Lembra sempre de Salmo 119, 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra está aqui escrita, inspirada pelo Divino Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada. Luz que ilumina o meu caminho. Quer dizer, vai iluminar o caminho o quê? Não é você andando materialmente pela terra, iluminando a tua mente, irmão. A sua mente iluminada, você vê o caminho. Você vê Jesus, você vê Deus, você vê a glória de Deus. Você acredita que até a felicidade entra no seu coração? Porque você vai ser tão feliz, tão grato a Deus e a Jesus Cristo, a sua mente foi iluminada. Você aprendeu. Então, queridos, esse era o foco do início do mandamento do Senhor Jesus, do seu ministério. Era o foco dele, anunciar o reino dos céus. Então, todo homem, né, toda mulher, ela tem que ser instruída pela palavra de Deus. Temos que ter esse entendimento. E aqui, irmãos, nós vemos aqui depois, Jesus disse, porque para isso eu vim. Então, a missão que ele, desde o céu, que ele desceu, ele veio para isso. Ele veio para anunciar. Ele veio para ensinar. Quer ver só, irmãos? Olha aqui, livro de Mateus. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Né? No livro de Mateus, tem uma passagem aqui linda, irmãos. Uma passagem no capítulo 4 também tem. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Que Jesus estava na Galileia, ele ensinava, depois ele anunciava o evangelho do reino dos céus e depois ele curava os enfermos. Deixa eu achar aqui para vocês. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha, no versículo 23, capítulo 4 de Mateus, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sua sinagoga. Olha, irmão, Jesus ensinava, vírgula, pregando o evangelho do reino. Olha só, aí depois que ele ensinou, ele começou a pregar o evangelho do reino do céu. Tá certo? Vírgula, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Hoje, a maioria quer primeiro a cura das moléstias e da enfermidade. Depois, talvez, né, ouvir o evangelho. Tá vendo? Primeiro Jesus ensinava, depois ele anunciava o evangelho do reino, e depois, em terceiro lugar, é que ele curava os enfermos. Irmãos, não tem sentido curar os enfermos se não ensinar eles e também anunciar o evangelho. O que nós precisamos aprender é com Jesus Cristo. Ele nos ensina, tudo ele nos ensina. Vamos lá. Então, aqui Jesus falou que ele veio para isso. Aí, no versículo 39, pregava na sinagoga deles em toda a Galileia e expulsava demônios. Irmãos, como havia bastante demônios ali, né? Então, significa que o mundo estava imperado pelo adversário, né? De todas as formas. Vocês viram? Quantos endemoniados, focos de demônios havia ali na Galileia, havia no derredor das cidades. Irmãos, vocês acham que não tem focos de demônios em muitos lugares na cidade de vocês, próximo a vocês? Focos, porque está escrito na palavra que uma terça parte do céu, uma terça parte das estrelas, dos anjos, que foram anjos caídos, a terça parte veio para a terra. Vocês têm ideia tanto foco que existe no meio de nós? Irmãos, nós temos que ter consciência que nós estamos lutando contra as trevas. É uma luta. E nós temos que perseverar na doutrina do Senhor Jesus. Bom, agora aqui para finalizar, nós temos aqui a cura de um leproso. E aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de uma grande compaixão, estendeu a sua mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Advertendo severamente, olha, aqui Jesus está sendo severo. Você sabe que é severo, né? Logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao teu sacerdote, oferece a tua purificação
o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. No versículo 45. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e de todas as partes que iam ter com ele. Pronto. Até aqui. Amém. Irmãos, nós vemos aqui que esse leproso, ele se aproximou-se do Senhor Jesus. Esse já é um outro caso, não é aquele que subiu a montanha, como eu contei no anterior. Esse aqui, nós vemos que ele se aproximou de Jesus e ele também se pôs de joelhos diante do Senhor e disse: se queres, bem podes limpar-me. Então, ele falou para Jesus que ele reconheceria a autoridade de Cristo como Filho de Deus e também estava na vontade do Senhor, se quer ou não. Claro que Jesus queria, né, amados? Ele limpou tantos enfermos ali, curou tantos endemoniados. Aquele ali para o Senhor Jesus, é mais uma, né? Uma obra ali e pronto, quer ver ele limpo. Jesus, ele moveu de uma grande compaixão. Irmãos, veja bem, é importante a gente aprender o que ter uma compaixão. Olha a humildade deste homem, como ele chegou no Senhor Jesus. E Jesus, ele teve uma compaixão, ele sentiu a dor daquele homem, naquela lepra ali, naquela enfermidade na sua pele. E Jesus, ele ficou nesse movido, ele não abriu a boca. Primeiro ele estendeu a mão e tocou. Irmãos, veja bem, quando Jesus fez essa passagem aqui, nós podemos ver aqui, amados, eu quero ajudar vocês nessa passagem. Nós vamos abrir o livro de Levítico, capítulo 13, versículo 14. Olha o que diz aqui em Levítico, capítulo 13. Essa é a lei, né? Olha. Levítico, capítulo 13, versículo 14, né? Aqui está se falando a lei acerca da praga da lepra. Olha, aqui diz assim, ó: mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui, eu não vou ler tudo, mas vocês podem ler aí na casa de vocês, que a lepra dele formou uma ferida ali. Então, toda pessoa que tivesse essa lepra, ele era considerado imundo. Ele não poderia estar no meio dos judeus, na cidade, na sociedade. Eles tinham que morar, tinha um lugar reservado para os leprosos. Enfim, eles estavam ali passando por uma situação muito delicada, né? Então, aqui é um relato, né, que nós vemos aqui em 13 de Levítico, no versículo 14, ali está mostrando muito bem. Em Lucas, nós vemos isso aí dos 10 leprosos, enfim, nós vamos lá. Então, irmãos, quando esse homem veio e Jesus quis purificar, né, e que ele falou, purifique, Jesus tocando nele, esse Cristo teve uma compaixão muito grande no tocar, nós vemos aqui na palavra, e olha, irmãos, olha só que situação, igreja, presta atenção. A lei não permitia que fosse tocado. Quem tocasse no imundo, num leproso, é considerado imundo, entendeu? Olha, eu quero ajudar vocês aqui para vocês entenderem isso. Ó. No primeiro verso do capítulo 13 de Levítico. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação ou pústula em polha branca e estiver na pele da sua carne como praga de lepra, então será levado Arão, sacerdote, cada um dos seus filhos, o sacerdote. E o sacerdote examinará a praga da pele e da carne, seu pelo. E assim ele vai dizendo aqui, tá? Nós podemos confirmar isso aqui também, tá, irmãos? Louvado seja Deus. Olha aqui, quero mostrar no Levítico capítulo 15, que vai ser mais claro. Parei ali para mostrar no Levítico, que é mais claro, né? Aqui se fala até do fluxo de sangue, né? Perdão, aqui já não é a lepra, já é fluxo de sangue. As pessoas são impuras também.
mas a lepra torna-se uma pessoa impura naquela época. Agora, você imagina Jesus tocando, não podia tocar, e o Senhor Jesus toca na pessoa. Então, quando o Senhor Jesus tocava na enfermidade, né, de alguma pessoa, enfermidade na pele, isso aqui estava violando o Antigo Testamento. Ninguém poderia, qualquer pessoa que tocasse num leproso estaria violando a lei do Antigo Testamento. E isso se tornava uma pessoa impura. É o que vocês vão ler em Levítico 15. Qualquer um que tocasse uma pessoa impura, ela também era impura. Depois vocês vão ler lá. Esse aí era o Antigo Testamento que estava mostrando. Agora, Jesus, irmão, ele estende a sua mão, toca e cura imediatamente. Quer dizer, em vez do Senhor Jesus ser impuro, ele purificou. Ele é puro. Ninguém pode deixar o Senhor Jesus impuro. Ele é puro. E todos que se aproximam de Jesus tornam-se puros. Todos que andam com o Senhor Jesus tornam-se puro. Puro de coração, puro de mente, puro de tudo. Vocês estão entendendo a palavra de Deus? Deixa então, irmãos, Jesus tocar em seu coração mesmo, de verdade. Mudamos os nossos pensamentos. Quem estiver andando errado, por favor, em nome de Jesus, que essas palavras sirvam. Entenda isso. Se desprezarem isso, meu Deus, no dia do juízo vocês vão ter que dar conta. Eu também. Quantas vezes nós estamos aprendendo, né, amados? Vamos aprender. E aqui Jesus, então, como eu falei com vocês aqui, o Senhor Jesus, ele estendeu a sua mão, curou imediatamente aquela pessoa, e isso lhe serviu de ensinamento. Pronto. Aí, olha, vê. O Senhor Jesus curou aquele homem. Aí Jesus adverte ele. Logo que ele foi curado da lepra, desapareceu imediatamente, irmão. Na frente de todo mundo, ele ficou limpo. Aí Jesus, no 43, adverte ele severamente. Severo. Logo o despediu. Quer dizer, por que Jesus foi falar severamente com ele? Olha, irmãos, que passagem, né? O Senhor Jesus falou isso, e o Senhor Jesus sabe também o coração de cada um. Aquele homem obedeceu a Jesus? Vamos ver? Nós vemos no 44 que Jesus deu para ele uma instrução que ele fosse até o sacerdote e oferecesse, né, pela sua purificação, o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Então, ele ia levar um holocausto, talvez uma pomba, alguma coisa, mostrando ali, o sacerdote ali, ele ia ver que ele estava totalmente curado, e assim estava pelo testemunho, né, para servir de testemunho que Moisés determinou. Você viu como Jesus também cumpriu o Velho Testamento até a morte dele, depois iniciou uma nova aliança. Mas isso nós não sabemos se esse homem acabou obedecendo a Jesus Cristo e fez isso. Irmãos, eu não posso dizer que fez ou não, tá bom? Mas pelo versículo 45, nós vemos uma desobediência desse leproso. Jesus severamente repreende ele. No 45, olha o que o leproso não, que foi curado da lepra, né? Já estava são. Ó, mas tendo ele saído, claro, da presença do Senhor Jesus, começou a pregar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus não podia entrar publicamente. Então ele declarou que foi Jesus, ele declarou a cura e falou publicamente. Irmãos, Jesus agora ali já não poderia andar publicamente na cidade. Ele precisava se conservar fora dessa cidade e ir para o deserto. Glória ao nome do Senhor Jesus. E todas as partes iam ter com ele. Então, as pessoas iam para o deserto e iam ter com o Senhor Jesus. Então, irmãos, e aqui está a palavra de Deus, a leitura das Escrituras, para vocês verem como Jesus agiu com o povo lá e que nos dias de hoje nós também temos que agir. Veja, que ensinamento é esse? Tem coisa que Deus faz na tua vida que você não pode falar publicamente. Tem obras que Jesus manda você ficar em silêncio, porque é seu e dele a obra. E você pode publicamente trazer alguma dissabor, dúvidas, algumas coisas que é um assunto entre você e o seu Salvador. Entendeu? Jesus repreendeu ele severamente sobre isso.
mas ele não se importou, ele desobedeceu essa parte. Irmãos, isso também trouxe para o Senhor Jesus uma dificuldade de um trabalho, porque ele precisou sair da cidade. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Cuidado que vocês falam, que pode mudar o rumo da vida de vocês. Vamos aprender isso. Então, Jesus, ele precisou sair da cidade. Não dava para andar mais publicamente. Primeiro, porque os sacerdotes iam atrás deles. Os fariseus doidinhos para pegar eles lá também. Jesus toca num leproso. Já foi, né, contra o Antigo Testamento, dos homens lá que os homens dominavam, né? Eles estavam lá e falaram, ele violou aqui a lei ele é imundo. A acusação desses homens era acusar Jesus que ele era imundo. Mas, na verdade, Jesus não era. Jesus é puro, é santo, é filho de Deus. Ele que curou o imundo, ele que purificou o imundo, ele trouxe. E com isso, o que nós aprendemos? Que nada é impossível para Deus, tudo é possível. Deus purifica os impuros. Ele purifica. Você viu que o impuro foi encontro de Jesus. Se houver em nós aqui alguém espiritualmente está impuro, seus pensamentos são impuros, a sua forma de viver é impura, vai encontro do Senhor Jesus, faz esse igual esse leproso, vai nos pés do Senhor, dobra o joelho, adora Ele e diz, Senhor, torna-me limpo, me faça, renova o meu espírito na tua presença. Mas faça de coração e com arrependimento. Então, amados, esses são os conselhos que o Senhor nos dá aqui através da leitura da Bíblia, né? Conselho bíblico, conselho da Bíblia. Não é ensinamento do irmão Júlio. É ensinamento bíblico da palavra de Deus, que foi, pelo Espírito Santo, dado a oportunidade a todos nós termos as Sagradas Escrituras em nossas mãos e andar com uma mente em Cristo Jesus. Como Ele é a cabeça e nós somos o corpo, e cada um de nós um membro do outro, então nós precisamos ser alimentados pela cabeça. O membro não se alimenta de outro membro. O membro se alimenta da cabeça de Jesus Cristo. Então, o corpo todo recebe o alimento de Jesus Cristo e o corpo todo tem saúde espiritual que é alimentado em Cristo Jesus. Todos, aí está o corpo de Cristo na terra, sendo alimentado pela palavra, que o nosso Senhor está lá no céu, a cabeça da igreja, está governando os céus e a terra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Está governando os céus e a terra. Sente-se governada por Cristo Jesus, irmão? Sente-se governada por Cristo Jesus, irmã? Você sente? Glória a Deus. Ouvinte, que vai tomar uma decisão para andar com Jesus. Deixa Cristo governar. Procura nas Escrituras. Leiam. O Senhor vai fazer uma grande obra. Então, aqui está o conselho. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a todos. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos, viu, irmãos? Amém. Irmã Vilma, o irmão Raul está trabalhando, está entre nós. Eu estou vendo agora aqui, a hora que eu fui liberar para todos aqui, né? Com licença. Glória a Deus.